Oi, pessoal, boa tarde. Fazer uma resposta ao Gustavo Machado nesse segundo vídeo aí para o Ian Neves. Olha, eu vi dois pontos interessantes sobre os quais o Gustavo passa como um gato sobre brasas. Primeiro, a classe operária deve dirigir o processo. Então, é o que nós dizemos, tem um menosprezo dos camponeses. Vocês alegam que não. Segundo, a Revolução Permanente está muito atrelada à ideia de que a Revolução Russa precisa da Revolução Europeia. Você concordou, Gustavo, você passou rapidinho. Então você concordou que a Revolução Permanente do Trotsky ela é a ideia de que a revolução num país atrasado, periférico ao capitalismo, vai sempre degenerar se ela não for acompanhada de um pipocar de revoluções no centro capitalista, que seria, no caso, a Europa. Então você concordou com isso. Qual seria o caminho, no caso da revolução não pipocar na Europa por fatores internos? O Lukács, no Carta sobre o Stalinismo, quer dizer, um cara que só faz ali observações nesse texto dos anos 50 negativas em relação, grande, assim, 90% assim, em relação a Stalin, ele coloca que a discussão nos anos 20 era aventuras militares na Europa por parte da Rússia, ou voltar ao que havia antes de outubro de 17, um regime democrata liberal burguês, que aventuras na Europa ou derrotismo. Foi esse o dilema que o Trotsky colocou para o partido nos anos 20, insistiu até mais ou menos 26 nisso, e em 27 ele tentou um levante armado e foi expulso. Agora, eles ficaram anos discutindo esse absurdo, olha que loucura. Não, isso ainda passa como um gato sobre brasas por isso. Outro ponto, alguns outros pontos que eu coloquei para você no seu blog, é bom registrar, no seu canal do YouTube, que é bom registrar. Eu fui no Partido de Tendências, que era o PT. O que se discute sobre trotskismo no Partido de Tendências? Que sobre ser contra as hierarquias. Por quê? Porque no Nossas Tarefas, de 1906, o Trotsky pontuou que a forma de partido centralista democrático, ele permite a direção identificar a oposição no partido, e se for uma direção burocrática, se for um centralismo burocrático, a direção tem muito poder e ela vai poder perseguir e expulsar essas pessoas do partido, dessa oposição, né? Então, no partido de centralismo, se a direção quiser, ela expulsa a oposição. No que vai ter a discussão ali sobre uma determinação, ela vai perceber quem está na oposição e fica fácil expulsar. Tem isso. Então, isso é uma das justificativas do Partido de Tendências, não é? Para ser contra o centralismo. A outra justificativa é o substitucionismo. Eu bato nessa tecla, mas essa teoria está bem colocada, ela tem muita disseminação, não só nos trotskistas, também nos marxistas em geral. O Trotsky fala, olha, ele pega do Kropotkin, parece do Bakunin, essa argumentação anarquista. Ele fala, olha, a natureza humana vai fazer com que um grupo na direção do Comitê Central se sobreponha à base e um ditador se sobreponha ao Comitê Central, num processo que o Trotsky aproxima nas Nossas Tarefas, de 1906, ao processo que levou o Robespierre ao poder. Então Lenin é aproximado pelo Trotsky, ele é um jacobino, ditador, candidato a ditador, um Robespierre. Então tem essa crítica, né, que ela tem bastante ressonância. Então daí a recusa ao centralismo. Seria melhor o Partido de Tendências, porque ele evita o substitucionismo, né? Então por isso, contra as hierarquias. Por isso os trotskistas são contra essas hierarquias no Partido de Centralismo Democrático. Entendeu? Ficou bem explicado. Agora outro ponto. José Paulo Neto, no que é stalinismo, também bastante influenciado pelo Trotsky, né? E ele tem bibliografia bastante bem trotskista, como o Deutscher, Profeta Armado, tudo. Ele não pega nenhum livro do Stalin. Ele retoma, ali em 81, a ideia de que a Revolução Russa ela degenerou em burocracia porque grande parte da classe operária morreu na Guerra Civil. O que ficou foram camponeses. Então, Stalin era um camponês. Eu lembro que o Trotsky faz essa crítica. E esses camponeses atrasados foram os que aceitaram a burocracia. Então, a razão da existência da burocracia é também culpa dos camponeses.
O Trotsky joga esses argumentos, se não me engano, na própria Revolução Traída. E agora, tudo isso a gente vê uma ressonância grande, a gente vê que todas essas coisas, embora os trotskistas rejeitem, reneguem, a gente vê que na prática é isso que fica. É isso que fica. Então, por exemplo, Chazin, José Chazin, que também tem influência dos trotskistas, foi a Moçambique, foi lá e falou: não se faz socialismo a partir da pobreza. Foi o que o Trotsky falou ali depois da Primeira Guerra Mundial, quando a Revolução triunfou, mas não triunfou na Europa. Quer dizer, você não se faz o socialismo a partir da pobreza, de um país pobre, atrasado. Então, e ele pressupõe questões sérias, assim, verdadeiras. Por quê? Você vai dividir a pobreza, as pessoas não têm recursos, vai ficar ali uma situação de pobreza que a longo prazo as pessoas vão pensar: pô, que essa merda de pobreza, isso é que é o socialismo? Outra questão é que, diante dos ataques do imperialismo, vai ficar difícil não ter um Estado policial e restrição à liberdade. Outra questão que ele também levanta, mas isso é sempre indireto, mas são problemas verdadeiros, é o seguinte: a revolução num país, ela vai dificultar em outros países, porque a tendência vai ser conciliar com esses outros estados capitalistas para não ser atacado, para poder comerciar. Então, a tendência desse Estado socialista é propor conciliação de classe nos outros para poder ele se desenvolver e continuar. Vai ter uma contradição entre o Estado, que busca estabilidade, e o partido, que busca a revolução. Isso é interessante, embora o Trotsky não aprofunde essas questões, né? Então, acho que aí estão pontuadas as minhas principais objeções, né? Fica esse registro aqui. Boa tarde.